Olá, saudações a todos. Eu sou o Daniel Danense e este é mais um vídeo do Infodata Covid-19. Hoje eu vou falar sobre a evolução da Covid-19 nos municípios brasileiros. Eu não irei individualizar os municípios, eu irei passar um panorama de uma forma mais geral, mais abrangente, de como a Covid-19 foi chegando aos municípios no Brasil. Primeiro, alguns dados atuais e recordes. Nesta tela a gente vê a primeira informação são os municípios com casos hoje. Nós temos hoje no Brasil 5.413 municípios com infectados por Covid-19, que corresponde a 97% dos municípios brasileiros. Nós temos 5.570 municípios, desses 5.413 possuem casos de Covid-19, portanto muito próximo de a gente chegar aos 100%. Já municípios com óbitos hoje, 25 de julho, é o hoje, já que foi o último boletim do Ministério da Saúde. Estou gravando esse vídeo no dia 26 do dia seguinte. Nós temos 3.476 municípios com óbitos por Covid-19, o que corresponde a 62% dos municípios brasileiros. Então ainda tem um espaço muito grande para crescimento no que diz respeito a municípios com óbitos. Depois, alguns recordes. Novos municípios com casos em um dia. O que significa? Que eram municípios que não tinham nenhum caso de Covid-19 e no dia seguinte passaram a registrar ao menos um caso. Municípios que não tinham e passaram a ter 115. Isso aconteceu no dia 8 de maio deste ano de 2020. Portanto, 115 municípios que até o dia 7 de maio não tinham nenhum caso de Covid-19 passaram a ter. 115 é o recorde, um recorde um tanto quanto distante, dia 8 de maio, já faz, portanto, mais de 2 meses. E por último, nós temos novos municípios com óbitos em um único dia. 72 municípios, no dia 16 de maio de 2020, que não tinham nenhum óbito até o dia anterior, 15 de maio, passaram a ter. Esse é o recorde. É um recorde também um pouco distante, para que a gente está falando de pouco mais de 2 meses atrás. Entretanto, há 10 dias, no dia 15 de julho de 2020, nós tivemos 69 municípios novos aparecendo na lista de municípios com óbitos por Covid-19. Então o recorde está distante, sim. A gente vem tendo alguns números parecidos com esse recorde do mês de maio. Seguindo, temos acréscimo de municípios com casos e óbitos por semana completo. O que esse gráfico mostra? Nós temos uma cor próxima do vermelho quantos municípios nós tivemos aparecendo com óbitos que antes não tinham, passaram a ter por semana. Desde o dia 28 de março, conta-se 7 dias, primeira semana, os 7 dias seguintes a segunda, depois mais 7 dias a terceira semana e assim por diante. Então a gente vê que teve um crescimento bem forte, né? Logo na primeira semana teve 222 municípios que não tinham casos passaram a ter, depois 368, 349, 419, 483, até que na semana 6 a gente chegou ao ápice. Foram 538 novos municípios na lista de cidades com infectados por Covid-19. Até que esse número começou a baixar. 493 na semana 7, 469 na semana 8, 375 na semana 9, até que a gente chega na semana 17, que foi completada ontem, com apenas 62 municípios ao longo da semana que não tinham casos passaram a ter. Até porque era basicamente impossível que se mantivesse o número de 538, senão rapidamente a gente ia esgotar todos os municípios do Brasil. E quanto mais municípios com casos, e também o mesmo vale para óbitos, quanto mais municípios com óbitos, menor a quantidade de municípios ainda a serem infectados ou terem óbitos, então tende a ser um número sempre menor. Portanto, nada fora do comum no que diz respeito a isso. E óbitos. Óbitos, o crescimento é, obviamente, mais lento no início, já que primeiro a pessoa é infectada, depois morre. Ninguém morre para depois ser infectado. Então a gente teve um início ainda pequeno, na primeira semana, tivemos 62 novos municípios com óbitos no Brasil, na segunda 114, depois 133 novos municípios, lembrando que isso é um acréscimo de novos municípios, não o total. Até que a gente chegou a um pico ali na semana 8, com 282 novos municípios tendo caso de Covid-19 no Brasil. E esse número vem se estabilizando. Na última semana realmente caiu, né, 182,
Mas a anterior foi 264, foi perto desse recorde, que é a semana 8, onde a gente teve 282 novas cidades registrando óbitos. Mas mais ou menos mostra um panorama esperado. A gente ainda tem 62% dos municípios com óbitos, tem 38% ainda, então não é o momento ainda de ter uma queda muito significativa quanto aos novos municípios com óbitos por Covid-19 no Brasil. Esse gráfico mostra a mesma coisa. É a média de acréscimo de municípios nos últimos 7 dias. Então eu pego o dia atual e os 6 anteriores, justamente para pegar um domingo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, no sábado, para não criar nenhum tipo de distorção com a sua notificação, que é normal no final de semana e na segunda, e depois com a retirada do atraso na terça e na quarta. Então observe, de azul nós temos os municípios, novos municípios com infectados, e de verde, novos municípios com óbitos. É um gráfico muito semelhante ao anterior. A gente vê que a gente tem um pico muito grande de municípios com casos, e os municípios com óbitos demoram um pouco e chega num número ali que se permanece muito próximo, desde ali dia 15 ali de março aproximadamente, até a semana passada, né? Essa última semana realmente teve uma queda. Aí você vê que a quantidade de novos municípios com óbitos caiu bastante. Veja que a gente tinha ali no topo uma média de 80 novos municípios por, com casos de Covid-19 por dia. 80 municípios por dia era a média. Agora caiu, está abaixo de 10, inclusive. E em relação ao óbitos, a gente chegou a ter um ápice ali de 40, em média, 40 novos municípios surgindo por dia, com óbitos que antes não tinham, e vem se mantendo, apesar nos últimos dias de ter tido uma queda. Portanto, esse gráfico casa bastante com o gráfico anterior. Seguindo, vamos agora com o número de casos, fazendo uma comparação entre região metropolitana e interior. Não é capital, é região metropolitana. Pega as cidades que são vizinhas ou próximas das capitais. Então veja que no dia 28 de março, nós tínhamos 88% dos casos nas regiões metropolitanas, apenas 12% no interior. Depois, no dia 27 de abril, nós tínhamos 83% dos casos na região metropolitana, 17% na região de interior, contando, obviamente, todo o Brasil. No dia 27 de maio, já caiu para 67%, a região metropolitana subiu para 33% no interior. 26 de junho, 56% dos casos nas regiões metropolitanas, 54% nas regiões de interior. E, finalmente, dia 25/7, a gente chegou ao empate. 50% dos casos no Brasil estão na região metropolitana, 50% dos casos estão no interior. Então veja como a gente começou com 88% região metropolitana, até ir caindo 83, 67, 56 e chegar a 50%. A gente vai ter, obviamente, uma virada. A gente vai passar a ter uma vantagem do interior em alguns dias. Agora, quanto ao número de óbitos. Dia 28 de março, 91% dos óbitos no Brasil eram de região metropolitana, contra apenas 9% de interior. Dia 27 de abril, caiu de 91% a região metropolitana para 83%. O interior subiu de 9% para 17%. Dia 27 de maio, 79% foi a marca da região metropolitana, 21% do interior. Dia 26 de junho, a região metropolitana caiu mais um pouco, 73%, e o interior subiu para 27%. E atualmente, a quantidade de óbitos no Brasil, 67% em região metropolitana, 33% no interior. Então veja como começou a região metropolitana com 91% dos óbitos, caiu para 83%, 79%, 73%, agora 67%. Ainda falta um pouco, mas acredito também que a gente vai ter uma virada nesse quadro. É claro que alguém pode falar, mas a população na região metropolitana é muito maior do que no interior. Não, não é. O Brasil ainda é um país que tem a população majoritariamente no interior. Chegou a ter 80%, não é mais um país rural, um país mais urbano do que era. Mas veja como a gente tem ainda 57% da população do Brasil morando em cidades do interior, contra 43% de região metropolitana. Portanto, o normal seria nós termos mais casos e óbitos no interior do que na região metropolitana, mas a doença chegou através das capitais, onde tem a movimentação de aviões com o exterior e entre as próprias capitais. Ou seja, é um dado normal. Inclusive, essa virada normal
Porque eu havia feito nos primeiros vídeos que eu havia lançado aqui no canal, eu havia pego a cidade de São Paulo, não é região metropolitana, peguei só a cidade de São Paulo e comparei com o restante do estado de São Paulo. 28 de março, depois 28 de abril, 28 de maio, 26 de junho, porque eu fiz o vídeo, se não me engano, foi dia 25 de junho, então só tinha dados até o dia 24. E agora atualizando, né, eu havia dito que a gente já tinha tido uma virada em relação às outras cidades comparada com São Paulo. Veja como dia 28 de março, 82% dos casos, estamos falando de casos, eram na capital. Caiu para 64, 55, 48, tinha parado aí. Já tinha tido uma virada. Né? E eu falei que esse número da capital ia diminuir cada vez mais. Hoje é 37%, comparando então com aquele vídeo que eu fiz. E as outras cidades, ou seja, tirando São Paulo, as demais, contando inclusive da região metropolitana, aquela que eu fiz essa diferenciação, não fiz região metropolitana porque ia dar uma goleada muito grande no interior. Então naquele momento era importante fazer uma análise da cidade de São Paulo contra o restante do estado. Hoje, como a doença se alastrou bastante para o interior, já dá para a gente usar a região metropolitana comparando com as cidades de interior, e no caso de São Paulo, litoral também, já que eles chamam as cidades daquela região de litoral, não chamam de interior. Tem essa peculiaridade. Mas veja como a gente continua tendo, né, esse crescimento de outras cidades. 63% começou com 18% e a capital começou com 82%, caiu para 37%. Atualizo também no que diz respeito a óbitos, também comparando entre a capital, São Paulo, e os outros municípios do estado de São Paulo. Veja como, em 28 de março, 90% dos óbitos eram na cidade de São Paulo, eles considerando o estado, e 10% em outras cidades. O gráfico tinha parado no dia 24 de junho, quando eu falei, olha, está 50 a 50, em 1 ou 2 dias nós vamos ter as outras cidades somadas passando São Paulo. No dia seguinte existiu essa virada. Eu falei 1 ou 2 dias, foi no dia seguinte. E agora, trazendo, atualizando, esses gráficos todos tem no vídeo que eu fiz sobre o estado de São Paulo, mas eu não tinha colocado justamente esse mais atual, dia 25/7, 57% dos óbitos no estado de São Paulo estão em outras cidades, 43% na capital. Teve a virada e uma vantagem agora bem razoável em favor das outras cidades. Apenas para atualizar aquele vídeo que eu havia feito. Seguindo, agora um dado bem interessante que eu fiz, não costumo ver esse tipo de análise em sites ou em outros canais. Municípios sem casos com população acima de. Então, de azul, você vê a quantidade de municípios que tinha. O primeiro dado é do dia 28 de março. Cidades com mais de 50 mil habitantes, de azul. De verde, mais de 100 mil habitantes. E uma cor próxima do laranja, mais de 200 mil habitantes. Então, observe que no dia 28 de março nós tínhamos 458 municípios com mais de 50 mil habitantes que não tinham nenhum caso de Covid-19. Depois, no dia 17 do 4, eu fiz ali de 20 em 20 dias, ao invés de fazer de 30 em 30, para você ter um comparativo melhor. Esse número de cidades com mais de 50 mil habitantes sem casos de Covid caiu de 458 para 119. 20 dias depois caiu para 21. 20 dias depois caiu para 2. 20 dias depois caiu para 1. E finalmente, desde o dia 6/7, esse parâmetro que eu estabeleci, a gente não tem mais nenhum município com mais de 50 mil habitantes que não tenha caso de Covid-19 no Brasil. De verde, cidades com mais de 100 mil habitantes, sem casos de Covid-19. Dia 28 de março a gente tinha 156. Depois, no dia 17 do 4, a gente tinha 12. Depois, no dia 7/5, a gente tinha 1. E depois a gente não tinha mais, desde 27/5, essa marca seguinte, a gente não tem mais nenhum município com mais de 100 mil habitantes que não tenha casos. E agora, municípios com mais de 200 mil habitantes, é o que está de uma cor próxima do laranja. Nós tínhamos, no dia 28 de março, 32 municípios com mais de 200 mil habitantes que não tinham caso de Covid-19 no Brasil. Depois caiu para 1 apenas. Em apenas 20 dias, de 32 caiu para 1 esse número e depois passou zerado. Então você vê como rapidamente caiu essas taxas, esses municípios de mais de 50, mais de 100, mais de 200 mil habitantes que não tinham caso de Covid e agora passaram a ter. Seguindo agora com óbitos, municípios sem óbitos com população acima de azul novamente, municípios com mais de 50 mil habitantes,
depois de verde com mais de 100 mil, e uma cor próxima do laranja, mais de 200 mil. Então observe que nós tínhamos no dia 28 de março 656 municípios com mais de 50 mil habitantes no Brasil que não tinha absolutamente nenhum óbito por Covid-19. 20 dias depois, a gente teve uma queda para 439. 20 dias depois, 263. Depois 134, 58, 26. E hoje nós só temos 5 municípios com mais de 50 mil habitantes que não possuem óbitos por Covid-19 no Brasil. Começou com 656 no dia 28 de março, agora são apenas 5. Agora, com municípios com mais de 100 mil habitantes sem óbitos. No dia 28 de março, nós tínhamos 308. Depois caiu para 148, 68, 31, 7, 3. E agora a gente tem um único município que fica entre 100 e 200 mil habitantes que não possuem óbitos por Covid-19 no Brasil. Seguindo agora municípios com mais de 200 mil habitantes. Veja que no dia 28 de março nós tínhamos 139 municípios que não possuíam óbitos por Covid-19. 20 dias depois, isso não caiu para 47, depois para 12, para 3, para 1, e agora a gente não tem já há algum tempo, não temos nenhum município com mais de 200 mil habitantes que não tenha óbitos no Brasil. E agora, eu disse que não ia individualizar os municípios, né? Mas com certeza quando eu falei que existe um município que tem entre 100 e 200 mil habitantes, somente um, que ainda não tem óbito por Covid-19, eu tinha que mostrar um pouquinho quais são esses municípios que ainda resistem, os mais populosos em ordem. Então, municípios com maior população sem casos. Aí é interessante, porque nós temos 5 municípios da Bahia e 4 municípios de Minas Gerais e um isolado do Maranhão. É um dado bem curioso, né? Basicamente, 2 estados possuem 9 dos 10 municípios de maior população que não possuem caso de Covid-19. Em primeiro lugar tem Santana, a cidade que eu tenho algumas pessoas conhecidas, que é muito longe, muito distante de Salvador, tem 26 mil habitantes, é a única cidade do Brasil que tem mais de 20 mil habitantes e que não possui caso de Covid-19, ao menos registrado. Sabe? A sua notificação é gigantesca. Né? Depois tem o Tanque Novo, Areada, Água Boa, Novo Horizonte e outras cidades, tanto da Bahia quanto de Minas Gerais, e uma, Lagoa do Mato, isolado do Maranhão. Esses são municípios com população realmente pequena, todos abaixo de 20 mil habitantes, exceção feita a Santana. E agora municípios com maior população sem óbito. Nós temos Uruguaiana, Rio Grande do Sul, 126.970 habitantes, 166 infectados. Aqui, no dado de cima, infectados obviamente vai ser 0, já que são municípios sem casos. Mas nessa tabela é interessante, nós temos 166 casos de Covid-19 registrados em Uruguaiana e nenhum óbito. Em segundo lugar, Guanambi, cidade do sudoeste da Bahia, que eu inclusive conheço, 84 mil habitantes, 167 casos, nenhum óbito. Depois Viçosa, Minas Gerais, Bom Jesus do Lapa, também na Bahia, Palmas, que não é no Tocantins, é no Paraná. Essas são as 5 cidades que eu falei anteriormente. Hoje só temos 5 cidades com mais de 50 mil habitantes que não possuem óbitos no Brasil. São essas 5 cidades. Depois nós temos algumas já na casa dos 40 mil, e tem outras também, se eu fosse puxar isso do top 20, iam aparecer outras, que também não possuem ainda óbitos. Macaúba, João Pinheiro, Atalaia, Livramento Nossa Senhora, na Bahia também, ou seja, a Bahia tem 4 cidades nesse top 10. Panambi, Rio Grande do Sul, é a 10ª, portanto. Esses são os dados que eu tinha a apresentar. Siga o Instagram, InfodataCovid. O site também eu costumo alimentar com algumas informações, inclusive eu vou colocar algumas informações a mais que eu não trouxe aqui no vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. Agradeço muito. Curta o vídeo, compartilhe, divulga, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima. Você pode também sugerir algum vídeo que eu possa fazer sobre a Covid-19. E acompanhe também as lives sobre política que eu tenho feito com meus amigos do Conexão Política. Um abraço e até a próxima.